Ora, então já estamos ao vivo e em direto aqui para mais um Boas Vibes, todos os domingos pelas 21h15. Hoje começámos 5 minutinhos mais tarde, mas não é nada que a gente não consiga agora dar dinâmica e continuar. Ora, o que é que vamos falar hoje aqui nas Boas Vibes? Vamos falar de verão, vamos falar da experiência do meu convidado especial de hoje, José Porfírio Santos. Ora, boa noite, José, bem-vindo aqui ao programa Boas Vibes e vou-te fazer exatamente a pergunta da praxe que eu faço a toda a gente. Quem é José Porfírio Santos? Olá, boa noite, Gaspar. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Fico muito lisonjeado por estar aqui no Lamas TV, principalmente num programa como este. Obrigado mais uma vez. Quem eu sou? José Porfírio Santos, 47 anos, divorciado, natural de Santa Maria da Feira, residente em Espargo e sou funcionário do Feira Viva. Trabalho no HMC de Fiéis e represento a empresa há 18 anos. Estou nomeadamente nas piscinas municipais. E além das piscinas também tiveste como nadador Salvador durante muitos anos. E eu entrei exatamente para o Feira Viva no dia, costumo dizer que foi uma entrada em grande, dado que tivemos um recorde Guinness, foi aquele 24 horas a nadar, não sei se recordam. Eu entrei exatamente nesse dia para reforçar o staff, mas era com a intenção de substituir um colega que seguiu a carreira militar, e na altura entrei exatamente para nadador Salvador. Foi a minha função, foi o meu contrato de trabalho durante 10 anos, portanto estamos a falar de 2005 até 2015, e depois, por contrariedades da vida, tive que substituir um colega também. Esta vida é assim, é esta dinâmica que se cria, e entretanto, apesar de continuar a ter o curso de nadador Salvador na altura, eu em 2015 passei para outras funções, também ligadas à piscina, mas não de vigilância, mas sim de tratamento de águas, até que manutenção de piscina, por assim dizer, o operador de equipamentos de piscina, portanto toda a realidade, todos os equipamentos, tudo que tem a ver com pronto, tudo que se passa dentro de uma piscina, cá estou eu e os meus colegas para as executar, e neste momento são as minhas funções. E nadador Salvador, estive até 31 de dezembro do último ano, foram 18 anos de nadador Salvador. Pode ser que um dia deste volte a renovar. O que volta outra vez o bichinho, não é? O bichinho exatamente. A idade começa a pesar, mas isto com a vida regrada ainda se lá vai, ainda se faz umas boas centenas de metros a nadar, e há aqui umas regrazinhas que sempre eu soube manter desde novo, nomeadamente o não fumar, o não beber bebidas alcoólicas, também nada é contrário à prática de nadador Salvador, não é? Um jogador de futebol também pode ser craque e fumar, e quantos não fumam? E terem as suas vidas, não é? E as suas tainadas, para essa expressão, e mesmo assim manterem o nível. Mas aliás, eu costumo dizer que não me sinto com a idade que tenho, nem gosto de dizer, e às vezes fico a pensar que idade é que tenho. Não, a idade é um estado de alma, é só no cartão de cidadão. De qualquer maneira, são 18 anos e que marcaram e que também pesaram, não é? Porque isto não são favas contadas nem nenhuma brincadeira. Vigiar praias não é nenhuma brincadeira. Já vamos falar sobre isso. Vou aproveitar para dizer aos nossos aos espectadores, não é? Os que estão a assistir ao nosso programa, que podem participar no programa, tal e qual como fez a Rosário Magalhães, que desejou boa noite. Boa noite também à Rosário Magalhães. Boa noite a todos que estão aqui a assistir ao nosso programa. Podem participar, podem deixar comentários, fazer sugestões, até deixar umas perguntas, umas questões aqui ao nosso convidado especial de hoje, que ele hoje está disponível exatamente para isso. Hoje vamos falar de verão. Vamos falar exatamente de verão. Vamos falar dos cuidados a ter no verão, principalmente agora, mês de agosto. Amanhã inicia-se o mês de agosto. Vêm para cá os nossos imigrantes, estão todos de regresso. Há muita gente que entra de férias, muitos acabaram as férias, infelizmente, não é? Mas vamos falar exatamente. Para ser nadador Salvador, que requisitos é que são necessários? O que é preciso? É só saber nadar ou é preciso algo mais? Algo mais, Gaspar. É uma formação que tem uma componente técnica, física e a teórica. Logicamente que nos cursos há a parte oral também. Isto, simplificando, um curso de nadador Salvador passa por requisitos técnicos, físicos. Há provas a prestar em 3 âmbitos, portanto, o físico, o prático, o oral e o escrito. Normalmente é esta a situação. Logicamente, e dada a situação, ou dada a componente ou o exercício da função, logicamente o estado psicológico
é algo que se quer que seja o melhor possível, e o físico também, não é? Estamos a falar de uma atividade que, na hora da verdade, requer físico, e mesmo assim, às vezes, tem que se ir buscar forças sei lá onde. Mas é um curso basicamente físico e psicológico, logicamente como qualquer atividade. Tem as suas exigências, mas esta sim. Esta é o físico e o psicológico, aliás, e não mais. Depois se entra a parte espiritual, isso depois já vai da sensibilidade de cada um. Mas Mas vocês fazem, ou fazer esse corres, vocês têm que saber fazer pelo menos o básico, não é? Aquele o suporte básico de vida. Sim, isso bem depois do acidente, se ocorrer o estado de saúde da vítima que assim o exija, não é? Se houver uma paragem cardiorrespiratória, ou se houver, temos que avaliar. Isto passa tudo por um protocolo, como existe nos bombeiros, como existe no INEM, como existe em outras áreas ligadas ao socorrismo, ligadas nomeadamente à saúde. A questão do nadador salvador, há ali nós temos o chamado, o salvamento aquático, por vezes há ali pequenos pormenores um bocadinho diferentes dos outros, mas é logicamente um bombeiro não tem um protocolo exatamente igual ao nosso. Em termos de suporte básico de vida, estamos a falar da reanimação de uma vítima, de todo aquele processo, desde a avaliação até à manobra, por assim dizer, e depois todo o mecanismo de alerta. Pronto, é o protocolo, não vale a pena entrar aqui muito em questões técnicas. É uma situação que logicamente temos que saber, entre outras, entre questões depois mais técnicas de praia, de mar, e agora as piscinas também estão a ser abordadas finalmente. O Instituto de Socorros a Náufragos, ou a Autoridade Marítima, não é, que subentende, começa a dar ênfase à questão de piscinas também, porque a realidade não é diferente, apenas não temos correntes marítimas. Zé, o pessoal não tem noção, mas salvar uma vida é uma questão de tempo, é uma questão de momentos. Gaspar, no salvamento, portanto, na nossa realidade estamos a falar de afogamento. Logicamente, e é preciso terem atenção de que o nadador salvador, quando está de serviço, tem a responsabilidade da praia, tudo o que lhe é inerente, mas há uma outra situação também. Há situações que não passam por afogamento e que nós estamos lá para ajudar. Infelizmente têm acontecido paragens cardíacas ou ataques cardíacos, têm acontecido AVCs, ainda há pouco tempo aconteceu em Espinho. O verão, aliás, para acontecer um acidente, qualquer sítio, como dizia o meu pai, é sítio. E, logicamente, na praia não se trata apenas de salvamentos. Há muitas escoriações, há todo o tipo de acidentes. Há muitas vezes, e eu apanhei duas situações do chamado traumatismo vertebromedular. São pequenas brincadeiras na praia, às vezes um entusiasmo, um pontapé de bicicleta, uma queda mal dada, e a cervical é um problema, e de repente estamos-nos a divertir e estamos a parar numa cadeira de rodas ou numa situação mais complicada. Isto para dizer, e não fugindo muito à questão, na praia não se trata apenas de afogamentos, estamos lá para ajudar, para aconselhar, para prevenir, e mais do que tudo, fazer com que as pessoas se divirtam ao máximo, mas, como se dizia antigamente e que se perdeu um bocadinho, há mar e mar, há ir e voltar, e também há que ir à praia e voltar para casa ao final do dia com mais saúde do que aquela que fomos de manhã, que é para isso também a praia serve. Zé, o pessoal tem sempre aquela tendência de tentar, somos o português, não é? De tentar sempre, mesmo com a bandeira vermelha, tentar ir à água e tentar fazer outras situações. Qual é a razão de existir a bandeira vermelha? Qual é a razão de existirem as vermelhas? É para avisar as pessoas que não podem lá estar, não é? Exatamente. Nós na praia temos 3 sinaléticas, os chamados sinais de bandeiras. Temos a verde, temos a amarela e temos a vermelha, a xadrezada, pouco ou nada se usa, mas nomeadamente temos a verde, a amarela e a vermelha, cada uma com a sua sinalética. Acho que não vale a pena repetir, toda a gente sabe, e as pessoas sabem perfeitamente o que é que quer dizer o significado das 3 bandeiras. A bandeira vermelha, há uma situação muito curiosa com ela, e é uma das que dá mais chatices, e aí tiro-te o chapéu, tocaste muito bem na questão, que é uma questão mais comportamental, que é o facto de as pessoas vão para a praia e não leem o edital. Eu acho que em cada 100 pessoas que vão à praia, uma lê o edital. Eu acho que ninguém lê o edital. Eu assumo, até ser nadador Salvador, eu nunca li o edital. Quando era pequeno tinha muita curiosidade e, logicamente, via lá o sinalzinho da bandeira, o que é que ela quer dizer. Mas ninguém lê o edital, nomeadamente em questões de regras. E às vezes há um guarda-sol que se coloca num sítio em que não se pode e normalmente o nadador leva com tudo. Vai fazer a chamada de atenção,
é um problema que se trata muitas das vezes do concessionário e acabamos por levar nós. Mas não fugindo à questão, a questão da bandeira vermelha, há uma coisa curiosíssima que não deveria de acontecer e acontece muitas vezes. As pessoas acabam por respeitar a bandeira vermelha, ou seja, não entram dentro d'água, mas, porque logicamente está calor, porque também se não estivéssemos, nós estávamos na praia, as pessoas têm muita tendência a, pega-se numa criança pela mão, ou até a própria pessoa, pega-se num velhinho, todo o tipo de pessoas, em qualquer idade, e vamos à água, pura e simplesmente vamos à água. O nadador alerta, porque a bandeira vermelha proíbe o banho e proíbe o contacto com a linha d'água. O simples molhar os pés pode constituir perigo para o banhista. Eu posso dizer que das situações mais complicadas que tive na praia, isto eu conto em 10 segundos, são 2 casos que se deram num espaço de 2 minutos. Eu estou a vigiar, não no meu local, mas exatamente na linha d'água, porque a vermelha é que dá mais chatices, porque temos que andar em cima, ou porque uma criança vai a correr e desafia a onda e volta para trás, o pai está a ver e até acha piada aquilo e ri-se, e nós temos que fazer aqui um bocadinho um joguinho é o chamado pau dois bicos, temos que tentar aqui o equilíbrio. Logicamente que se não é um mar muito revolto, e que até dá para molhar ali a pontinha do pé, ok, a pessoa está ali, vigia, molhou, vai para trás. Mas o que é certo é que a bandeira vermelha o que diz portanto, é proibido o banho e a própria permanência da pessoa ou a aproximação à linha d'água, e quando falamos linha d'água, é estar num plano seco, ou naquela parte que nós chamamos ali o intermédio, que nem é seco, nem é água, mas a água de vez em quando vem ali e nós molhamos os pés. Também é proibido, mas lá está, depois vai da sensibilidade de cada nadador salvador e vai muito também da sensibilidade de o banhista, se aceita ou não os conselhos do nadador salvador. Isto depois há sempre um nadador salvador, isto como em qualquer profissão, há um que tem mais sensibilidade, fala melhor, fala pior, um é mais ríspido, a maneira como alerta. Eu por acaso aí nunca tive problemas, graças a Deus, tive sempre ali um bocadinho de cuidado, mas tive algumas situações aborrecidas no sentido de alguém passa a caminhar com uma criança, fazemos um simples alerta e as pessoas, pura e simplesmente, e não vale a pena aqui pulguinha atrás da orelha a falar em bom português, são respondões, respondem, acham que estão a ser advertidos e não devem, e nós estamos ali para os ajudar, simplesmente, não é? Porque se não sentávamos na cadeira lá atrás, aliás, com bandeira vermelha, normalmente, às vezes, até tenho colegas que dizem, remédio santo, quando é bandeira vermelha nós nos chateamos, ninguém pode ir para a água e quem for está a infringir. E já agora aqui um pequeno alerta que também está a passar um bocadinho ao lado e agora tem-se falado muito pouco. Existem multas para banhistas. Convém as pessoas também não se chatearem muito com a questão de irem à praia, de poderem ficar sem 120 euros e às vezes até mais. Não tem acontecido muito, tenho tido muito pouco conhecimento de autos, exatamente porque a Polícia Marítima não está em permanência. Há uma vigilância, mas normalmente só em chamada em casos muito excepcionais e normalmente lá está. Nós não somos autoridade e normalmente o banhista pensa que somos, da maneira como nós advertimos, mas nós temos sempre a sensibilidade de dizer, atenção, nós não somos autoridade, não estamos a obrigar ninguém, porque às vezes há aquela pessoa que diz, mas não posso molhar os pés, mas agora com a bandeira vermelha eu não posso molhar os pés. É sempre complicado. Graças a Deus, eu falo por mim, em 18 anos nunca tive grandes problemas, uma outra respostazinha, mas pronto, nós também temos de ter um bocadinho de psicologia e de perceber que não somos todos iguais. Essas multas que tu estás a falar são aplicadas por que motivos? Por infração, por não respeito, se eventualmente, porque isto é assim, as pessoas têm que ter consciência que a Polícia Marítima tem sob a sua alçada e só portanto, a fiscalização das praias e se eventualmente detectarem, e já tem havido algumas, logicamente eu não tenho aqui nenhuma app que me mande para aqui todos os dias quantas multas é que há, eu também não ando a ligar para o Instituto de Causa Nova a perguntar aos amigos, olha, por curiosidade, tipo Cusco, digam-me lá quantas multas passaram este ano. Não, pronto. Normalmente eu acabo por saber por notificações normais que recebo de notícias e sei que tem havido multas, não muitas. Felizmente, é bom sinal, é sinal que as coisas vão correndo bem, mas, voltando à tua pergunta, a multa existe, ou os autos são levantados pela Polícia Marítima, exatamente porque há alguém que infringe, e normalmente, eu não é estar aqui a defender ninguém, mas costuma haver um grande equilíbrio da Polícia Marítima, e logicamente, eu aí, meus senhores, eu meto a mão no fogo por eles. Se chegam à altura de passar mesmo a multa, é porque ela é mesmo... É porque não lhes deixaram alternativa, portanto não há... Mas que exemplos é que podem ser esses? Quais são os exemplos de autos que podem ser levantados? Sim. Podem ser
pode acontecer, por exemplo, com o não respeito aí não tem tanto a ver com o mar, mas, por exemplo, e eu sou um bocadinho sensível nessa questão. Por exemplo, se alguém insiste na permanência de um animal em área concessionada, os animais podem ir à praia, mas não nas praias concessionadas. Portanto, isto para falar assim um português mais vulgar e para que se entenda, uma praia concessionada é aquela praia, portanto, que há uma concessão e a respectiva vigilância, não é? Há um posto de praia onde se vira uma bandeirinha hasteada, portanto, estamos a falar de uma praia concessionada, e nessa praia há a área que subentende o nadador Salvador e a sua vigilância, normalmente ela está delimitada, as praias normalmente estão muito bem sinalizadas, e aliás, sempre foi, e até hoje não houve alteração, com uma ligeira exceção ali de peniche. Há aí uns projetos pilotos a funcionar muito bem, graças a Deus, muito bem, porque eu não sou contra a permanência de animais na praia, mas tudo com regras, não é? Porque senão ninguém se entende. Isto é como nos restaurantes. Aliás, se a área que eu gosto é a área animal. Acho que um animal pode frequentar uma praia, dado se o dono respeita as regras. Mas neste momento não é possível. E então, voltando à tua questão, o auto da Polícia Marítima pode ser aplicado do não respeito de várias regras de praia que um banhista não respeite. A colocação, por exemplo, há pessoas que insistem que numa frente de praia onde está um concessionário e que tem as barraquinhas alugadas, que podem lá montar uma pequenina tenda ou podem montar o seu guarda-sol, e não é possível. Mas lá está, é tudo uma questão de bom senso. As praias estão sinalizadas e se há alguma dúvida é só ver. Mas normalmente aí também a parte das concessões, há sempre um outro concessionário que gosta de empurrar esse serviço para nós, mas não é da nossa competência e normalmente há sempre um outro funcionário que vai e alerta. Mas aí a Polícia Marítima pode ser chamada. Depois há outras questões, é dos animais. Imaginemos, por exemplo, todo o tipo de jogos de bola na praia. Eu também jogava a bola na praia. Lá está, é tudo uma questão de equilíbrio e saber quando é que começa, ou quando acaba a nossa liberdade e começa a dos outros. Se alguém insiste em jogar a bola, porque aí eu jogo bola desde pequenino, nunca foi proibido. Ok, se há uma insistência, e eu já vi pessoas a levarem com bolas e é muito chato, porque depois, mais depressa olham para o nadador Salvador do que para aquela pessoa que infringiu. Portanto, eu já vi alguém com óculos levar uma raquetada, ou seja, não levou com a raquete, levou com a bola. Por acaso foi no meu primeiro ano de praia. A situação terminou bem, mas podia ter terminado mal, ou seja, era uma praia portanto, é uma praia rochosa, ali em Gondarém, foi a minha primeira praia, muito pouca gente, e logicamente eu não poderia proibir ali alguém que está completamente sozinho a jogar, mas o que é certo é que uma bolada mais forte, ou seja, neste caso foi uma raquetada, por assim dizer, a bola passou a arrasar uma criança que usava óculos. Eu pus-me a imaginar que aquilo, tive ali um anjo da guarda, eu e a pessoa que viu a bola passar ao lado, porque num espaço de 20, 30 centímetros, ela tinha os óculos partidos numa vista e de repente estava cega ali. Tínhamos ali um problema armado e depois a culpa era minha, porque não é possível jogar raquetes ou badminton, não seja lá o que for na praia. Os jogos de bola não são permitidos e isso está no edital. Normalmente as pessoas não gostam de ser chamadas à atenção porque eu sempre joguei bola, então a criança agora não pode jogar bola na praia, então agora o que é que vou fazer na praia? Senão não se pode fazer nada. Tudo uma questão de bom senso. Às vezes até dá para fazer um 4 contra 4, um 5 contra 5. Depende do sítio em que é, e se não estamos a prejudicar ninguém, mas isto vai muito do bom senso. E estamos lá todos para nos divertirmos. Temos é que ter um bocadinho de cabeça e ter noção de que as praias também são muito grandes. Às vezes basta perrice. Basta uma deslocação de 20, 30 metros, sai-se fora da área concessionada e as pessoas têm toda a liberdade mais alguma. Não estou a dizer que as pessoas que estão a fazer praia em zona não vigiada também não mereçam o devido respeito e não levarem com as bolas. Mas já é outra situação de que não subentende as competências do nadador Salvador. E basicamente é por aqui. Sim, senhora. Falaste há pouco e muito bem, cá o pessoal não lê os editais, não lê os avisos e depois acontecem aqueles acidentes como aconteceram no Algarve naquelas falésias, não é? Essas situações das falésias, como é que se podem ser contornadas ou como é que se podem ser, na tua opinião, como é que podem ser feitas? Porque as pessoas as pessoas não ligam, estão lá os avisos, por lá estarem os avisos, não querem saber também, entre aspas, as autoridades não querem saber porque têm lá colocado os avisos e depois a culpa são dos outros. Não. O que é que se deveria fazer nessas situações? Gaspar, já agora só um pequenino reparo, e ainda bem que puxaste a questão das falésias. A questão ali dois ênfases aqui só para dar o início aqui ao diálogo sobre as falésias. Elas nem precisavam, se houvesse o mínimo de bom senso, elas nem precisavam de estar sinalizadas.
porque ver imagens aéreas, aqueles postais que nós vemos do Algarve, é do mais bonito que há, tanto é que nós temos várias praias nomeadas e algumas até vencedoras mesmo das melhores praias do mundo. E o Algarve, diga-se o que disser, é lindíssimo. Aliás, toda a nossa costa é lindíssima, toda ela, mas o Algarve realmente tem ali um cheirinho, não é? Totalmente impecável. Mas quem tiver um mínimo de sensibilidade percebe que há um risco enorme, porque se olharmos para a areia, há sempre fragmentos e restos que vão caindo. Logicamente que se tem uma base grande e a parte de cima tem ali um declive totalmente diferente, a coisa pode passar. Agora, a questão é muito simples. Estar junto a uma falésia, é que é muito curioso aqui, agora estar aqui um bocadinho a sobrepor-me a mim mesmo, é uma situação muito curiosa, é que permite-nos uma sombra sem levarmos guarda-sol. É muito simpático. Eu já estive perto de uma na Praia da Rocha, tanto em trabalho como turista. E aquilo é assustador, porque, pronto, isto faz um bocadinho lembrar os fogos. Nós em Portugal, normalmente, só quando acontece um acidente é que, ai Jesus, metemos a mão à cabeça. Mas atenção, ali não foi um acidente, ali é uma autêntica tragédia, porque nós estamos a falar de uma derrocada que não apanha um incauto que vai ali a passar ou um teimoso que estava ali com a toalha. Apanhou várias famílias. E eu não sei precisar, mas eu penso que ali, aquele problema que houve ali eu agora não me recordo o nome, eu penso que foram ali cerca de 6 ou 7 vítimas, que é uma tragédia de todo tamanho. Sempre esteve sendo analisada, logicamente, eu não vou estar aqui a dizer que todas elas estavam, não posso dizer, eu estou aqui a 800 km ou 700, não o posso precisar, mas das imagens que se tem visto, aliás, tem havido várias reportagens em que as pessoas são mesmo confrontadas e elas dão a cara e dizem, eu sei, a placa até está ali, mas eu acho que não há problema. Eu acho, mas acaba por acontecer. É quase como se fosse noutro país, se calhar não faziam igual. Saí-lhes bem da carteira. Lá vamos nós voltar à polícia marítima. Normalmente há uma demonstração, isto passando aqui para palavrear de futebol, é uma demonstração verbal, é quase um cartão amarelo, porque se fosse vermelho, estávamos a falar de uma expulsão ou de uma multa, normalmente as pessoas estão sensibilizadas, aliás, já tem havido campanhas, porque eu vi reportagens sobre isso, mas as pessoas é um facilitismo incrível, é sempre aquela ideia que só acontece com os outros. Olha, já agora deixo aqui o alerta, realmente se alguém estiver com intenções de ir para o mercado, lá estiver, realmente tenha muito cuidado, porque é um perigo. Aliás, é um perigo nem só para as pessoas que fazem praia. Por exemplo, é tanto de verão como de inverno, ouvimos falar imenso das tais quedas, e não estou a falar de fotógrafos, que às vezes lá acontece um outro caso, mas isso acontece em todo lado, na Madeira dos Açores, mas acontece muito com os pescadores, que eu conheço bem o local e está tudo seco, mas o que é certo é que o acidente acontece. E é triste, é uma tragédia. E eu meia hora antes do programa, já tinha aqui uma notificação no Rio Zezer, numa praia fluvial, um jovem de 28 anos, e depois estamos sempre a falar de jovens, a maior parte das vezes são jovens, apareceu um corpo de um jovem de 28 anos. E já agora só aqui um pequeno apontamento, antes que me esqueça, sobre acidentes, Gaspar, que é o seguinte: este está a ser o pior ano em termos de mortes, não estamos a falar de acidentes, nem de episódios ou de relatórios que os nadadores fazem, que os nadadores salvadores fazem sobre acidentes nas praias. Nós estamos a falar vamos ser diretos, mortes. Ou seja, a pessoa morreu e acabou. Estamos a falar de mais de 70 mortes. Em meados de julho, a FEPONS, que é a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, que tem um observatório, registrou 68 mortes. Estamos a falar ali a 13, 14 de julho. Nós ainda vamos entrar agora, ou a partir da manhã, no mês forte, naquele mês típico em que a maior parte dos portugueses tiram férias. Eu não consigo encontrar adjetivo, mas há um que eu tenho que o trazer para cima da mesa, que é o chocante. Do mais chocante que pode haver é pessoas estarem-se a divertir, saírem de casa para se irem divertir e já não voltam a casa. Por acaso tive um colega com 17 anos, era meu companheiro de carteira, aos 17 anos estava a ser sepultado, assisti, aliás, ele afogou-se devido a um agüeiro, ou uma corrente ali junto ao paradão de Cortegaça, isto há uns 25, 26 anos. Era um bom jogador de futebol, o Miguel, os pais eram professores, foi uma tragédia, o liceu ficou em choque, ele mentiu aos pais, uma situação muito complicada mesmo. E isto para dizer que a maior parte dos acidentes dão-se com jovens,
se bem que qualquer idade pode acontecer, não é? Mas normalmente o jovem é mais aventureiro e normalmente acontece o acidente. E atenção que os afogamentos, não estamos a falar estritamente de mar, estamos a falar o afogamento em meio aquático. Normalmente quando se fala de meio aquático parece aqui um bocadinho, desculpa no termo, de estupidez, porque há meio aquático, pois se não fosse meio aquático não havia afogamento. Não, quando alguém ouvir uma notícia a dizer afogamentos, meio aquático, é aquele que junta todo o tipo de afogamento em meio aquático, que é desde queda num poço, queda a um tanque ou uma criança que tem uma fatalidade numa banheira, estamos a falar em albufeiras, estamos a falar em ribeiras, em represas, em poços. Quando falo poços já não é os de casa, é aqueles poços típicos ali da Freita e do Jerez e do Montemuro e por aí fora. E o que é certo é que falei em julho, mas para concluir, se puxar a abril, e isto choca bastante, nós em abril estávamos com 30 e tal mortos. Em abril, 14 de abril, havia um registro, penso que de 32 ou 34 mortos. Em abril. Portanto, a primavera a acabar de chegar, as pessoas ainda a não fazerem praia, nós temos afogamento em meio aquático, 30 e tal, desculpa-me o termo, almas que partiram. É chocante. E são os piores registros dos últimos 4 anos. Só 2017 foi pior. E está a ser muito complicado. E vamos ver se o agosto não carrega mais aqui as contas. É sempre trágico. É como na estrada, todos os anos a fazer campanhas, todos os anos se investe na sensibilização, mas é tal coisa que só acontece aos outros. Eu tenho cuidado, eu não nado para longe e depois acontece. Cuidado por nós e pelos outros também. Ora, Zé, o pessoal continua a participar. A Arminda Almeida desejou boa noite, bom sucesso para o programa. O Ramiro Cláudio Ferreira Souza diz: Zé, estás top, grande abraço. Grande abraço também para o Ramiro. O pessoal continua a participar. Eu volto a dizer à malta: podem participar, deixem questões, deem comentários, estejam à vontade, que o programa também depende de vocês. Depende de vocês que estão desse lado a ver o programa, também para dar mais ênfase aqui a tudo. Ora, nós vamos continuar a falar exatamente do verão. Estivemos a falar mais do mar. O que é pior? O baixa-mar ou... A baixa-mar, o pessoal costuma falar muito nisso porque puxa a malta para a água. Há que ter atenção a isso. Colocaste aí uma questão muito curiosa. Eu próprio, antes de ser nadador Salvador, aliás, eu assumo, lá está, é como tudo, quando entramos em determinada profissão, normalmente a experiência às vezes acaba por sobrepor à teoria. Por acaso foi sempre algo que, antes de eu ser nadador Salvador, tive sempre aquela curiosidade de... Não era curiosidade, também nunca perguntei diretamente e como não tinha os manuais na do Salvador, nunca tinha ido ver. Mas fui sempre uma pessoa que também não tem problema nenhum em o assumir, como a maioria dos portugueses, que fazia alguma confusão e não entendia bem realmente o que é melhor. Se é ir em plena praia-mar ou se é ir em baixa-mar. E já agora, para resumir e concluir, às vezes há as características de praia, dado o gradiente. O gradiente tem a ver com a inclinação da areia, ali as pessoas fazem a sua praia e o mar às vezes há ali umas pequenas especificidades. Mas, respondendo muito diretamente à tua pergunta, é mais perigosa a baixa-mar. Normalmente é mais perigosa. Tudo depende da bandeira, atenção, se estamos a falar de uma bandeira amarela, aí claramente eu assumo, alguém me corrija se eu estiver errado, é baixa-mar, claramente. Porquê? Porque há um retorno mais forte, isto é a fase da lua, é a própria dinâmica, é de 6 em 6 horas, temos uma baixa-mar, temos uma praia-mar, há o período de estagnação e a natureza é isto, constantemente. Se estamos com uma bandeira amarela, aí eu digo claramente, e repetindo-me, é mais perigosa a baixa-mar, há mais corrente, porque a praia-mar, costuma dizer, está para fora. Mas atenção, às vezes não é, nós estamos lá dentro, não há problema nenhum que ele não nos leva, não. Há sempre correntes. E atenção aos agoeiros, que eu à frente posso falar sobre o agoeiro. Os agoeiros acontecem tanto, eles estão lá, tanto na baixa-mar como na praia-mar. Portanto, só daqui já estamos a falar de um perigo. Ninguém facilita com a questão do baixa-mar e de praia-mar. E se estamos a falar de segurança, é muito simples. Praia vigiada, pedir conselho ao nadador Salvador, eu adorava quando as pessoas tinham aquela sensibilidade, e aqui estou a falar já das boas pessoas na praia, que é terem uma bandeira verde e ainda assim terem a humildade de passarem por um nadador Salvador ou antes de irem à água, e muitas vezes até acontece com crianças, porque é o pai que obriga, mas lá está isto.
isto costuma-se dizer que já vem do berço, a educação, que é perguntar qual é o melhor sítio para tomar banho. Porque às vezes acontece eu ter a minha praia e o colega que tem 50 metros ao lado até pode ter uma bandeira diferente. E eu já ouvi algumas pessoas às vezes dizer assim, aquele não joga com o baralho todo. Então, não. Por exemplo, imaginemos onde eu trabalhei mais tempo foi a Praia do Furador, uma praia complicada em termos de mar. Mas como é que é possível ali estar verde e amarela? É os bancos de areia, é um agueiro... E às vezes estamos a falar de 50, 100 metros. Normalmente as concessões têm ali entre os 50 e os 70 metros por aí, às vezes não mais. Mas isso acontece muito. Agora, a baixa-mar é mais complicado. Estamos em pleno processo de baixa-mar, ela é mais perigosa, ela puxa mais, há mais corrente. A praia-mar não tanto, eu próprio já tive essa experiência. Nós em plena praia-mar, há ali um impulso, há uma estagnação quase. Mas lá está, é complicado, isto cada caso é um caso e o mar muitas das vezes engana. Se estamos a falar de uma bandeira verde, em que a situação está completamente ótima, quer para a prática balnear do banho, assim como o nadar, e atenção, o nadar não é ir para longe, é o nadar paralelo à costa, não é? O mais perto possível para não haver uma queimbra, porque de repente nós temos que perceber, quando estamos dentro da água, por mais experiência que tenhamos e que saibamos nadar muito bem, e normalmente eu também cresci, e o Gaspar já deve ter ouvido isso muitas das vezes, falar que só lá fica quem sabe nadar. Acontece muitas vezes, quem sabe nadar facilita e acaba a ficar lá. Isso é uma das verdades. Sim. Nós estamos num meio adverso, é como uma pessoa muito experiente no mergulho. Ok, mas um pequeno acidente é totalmente diferente do estarmos cá fora. Eu não tenho nada contra a aviação, mas logicamente, e eu assumo, para mim, o transporte mais seguro do mundo é o avião. Sem dúvida que é. Acontecendo uma avaria, a situação é mais bem complicada do que eu ter um furo no carro ou de repente partir uma roda de um comboio. Se calhar o número de vítimas é menor. Mas isto para dizer o quê? Que... agora peço desculpa, perdi-me aqui um bocadinho no raciocínio. Estamos a falar da Praia-Mar e da Praia-Mar, agora tive aqui um lapso mesmo. Estávamos a falar que era pior quando está a maré baixa do que quando está a maré cheia. Sim. Por causa das correntes, estávamos a falar por causa das correntes. Sim. Mas eu penso que concluí. Eu tentei dar aqui um exemplo e se calhar não perdi-me aqui na situação. A questão do agueiro, se eu estava por ali não concluí. A questão do agueiro, ele passa muitas vezes despercebido. Eu reparo muitas vezes os nadadores salvadores novos acabam há aquela curiosidade de dizer, eu comecei a trabalhar este ano, diz-me lá e tal, mas há aqui algum, eu ouvi dizer que aqui até havia. Eu disse, olha, ele está colado, mas olha, ele quase que nem se vê. É muito complicado. É muito importante tentar perceber, através dos nadadores salvadores, se eles existem ou não na praia em que estamos, porque acontece muitas praias terem, por exemplo, uma bandeira verde hasteada e o agueiro está lá, ele não tem tanta força como se estivéssemos uma bandeira amarela. Convém sempre colaborar com o nadador salvador e tentar perceber realmente onde é que ele está, mas normalmente o nadador salvador que vigia uma praia, isso acontece muito no Furador, há uma praia que não há como fugir, porque os como é que se chama? Os agueiros, eles podem ser súbitos, mas a maior parte deles eles são permanentes. Há pequenas deslocações, mas eles estão lá o ano todo, logicamente. De inverno temos um mar mais revolto e acaba para quem não sabe exatamente o que é um agueiro, do que é que se trata? É algum remoinho? Não é remoinho. O agueiro não é mais do que o retorno da água do mar. A água, por uma questão de gravidade, a água procura sempre o retorno. Nós temos que perceber que nós temos uma grande massa de água a chegar à praia. Ela tem que fazer um retorno. Normalmente a gente quase que não se apercebe. Há sempre uma onda que chega e a água está sempre ali. Mas há uma grande massa de água, depois já entramos aqui pela física, não é a minha área, nem consigo entender muito bem. Agora, em questões mesmo de praia e de segurança balnear, é o seguinte, o agueiro é um retorno de água, de uma massa de água, falando em português, rebenta uma onda, há um retorno de água. Ela retorna por onde? Se temos um declive de praia normalmente certo, aí já nem temos agueiro, ele dá-se por todo. Pronto, a água vai por ali, vai para colar, há uma corrente ali, há uma corrente acolá, não há problema absolutamente nenhum. Normalmente, às vezes, quando é um bocadinho mais forte, há sempre aquela queda, uma pessoa desequilibra-se, pessoas com menor mobilidade, uma pessoa mais de idade, até sente aquele desequilíbrio. O problema do agueiro é
ele acaba por passar imperceptível porque ele à superfície há um borbulhar de água, há uma espuminha, quem tiver um bocadinho de sensibilidade acaba por o fixar e vê que realmente, por exemplo, ali em Esmoriz há um que acaba por se perceber muito bem, o Furadouro também, que é a Praia do Sr. Albano, há um agueiro ali, vê-se claramente, há alturas que chega a arrepiar. Por exemplo, os surfistas entram por ele, porque entram mais rápido. Ou seja, isto resumindo e concluindo, é um retorno de água, é uma corrente que se dá, portanto, da praia em sentido para o interior, e dá-se mais forte por uma determinada zona. E que zona é essa? É que tem portanto, a superfície da praia é mais baixa em determinado ponto, umas têm, outras não têm, mas normalmente as que têm, mas as praias quase todas têm, por exemplo, se me perguntarem neste momento se há um agueiro na Figueira da Foz, não faço ideia, eu nunca vi a Figueira da Foz e nunca fiz praia lá, mas acredito que em 400, 500 metros de praia é quase impossível não haver um. Acaba sempre por haver agueiros em todo lado, inclusive no Algarve. O problema do Norte é maior, dado os declives, porque o Algarve é mais lisinho, não é? Até se costuma dizer, caminhamos e temos sempre pé. Agora, estas praias cá do Norte, que têm bancos de areia, por uma questão de gravidade, a água vai sempre para onde lhe é mais fácil, onde tem menos resistência. E acaba por ser mais forte aí. As pessoas normalmente, mesmo que saibam nadar, sendo apanhadas por um agueiro, são levadas para a frente. E depois é a questão da cabeça. Não há sangue frio, as pessoas têm vergonha de pedir ajuda, porque acham que sabem nadar, e depois é uma complicação. É que são mesmo levadas para dentro. É uma corrente muito forte. Aliás, normalmente os surfistas aproveitam e é impressionante que nem dão aos braços. Eles colocam-se ali e entram a uma velocidade incrível. Mas o agueiro depois... metro após metro ele acaba por perder força, um agueiro não é infinito, pode ter 15 metros, pode ter 20, ele normalmente depois vai morrendo, não é? Porque há um retorno de água, e mais cá perto da praia, é um bocadinho mais forte, ele depois vai morrendo. Convém pedir ajuda, estamos muito energiada. Mudando agora nesta parte que tivemos a falar dos afogamentos e por aí fora, uma das situações também no verão é o sol não tem cuidado com a pele. Que cuidados é que deve ter com a pele? Porque isto é bonito, tem a vitamina, tem tudo e mais alguma coisa, devemos apanhar sol, sim senhora. Mas tudo o que é em excesso prejudica. Exatamente. É um dos graves problemas, e já agora para não me escapar, e as pessoas que metam isto na cabeça, a pele é o nosso maior órgão do corpo humano. E tem uma coisa muito curiosa que os especialistas na área da dermatologia dizem. Eu ouvi isto a primeira vez e fixei porque achei notável. Às vezes há uma expressão muito feliz que se utiliza e ela fica. Quem gostar, quem tiver o mínimo de sensibilidade, ela fixa. E há uma que eu ouvi há mais de 20 anos e nunca me esqueci, que é a pele tem memória. É extraordinário. Porque, normalmente a questão da memória nós colocamos-la numa questão aqui do intelectual, da parte mental, psíquica, do cérebro. Mas a nossa pele tem memória. E quantas pessoas já não tiveram o melanoma ou o cancro de pele aos 50, aos 60 anos, ou até mesmo aos 40, e até pode acontecer mais cedo, e até dizem assim, mas eu já há uns 4, 5 anos nunca mais fiz praia, isto é impossível ter sido... Memória. Há danos celulares causados pelo sol, ficam lá e não se manifestam logo de seguida. Isto vai para pessoa, vai de pessoa para pessoa, aliás. Mas, além dos afogamentos, também é um dos problemas graves do nosso país. Aliás, nós somos um país do hemisfério sul, também temos de ter isso em conta. E o cancro de pele não se dá apenas por incúria na praia, e por mais práticas na praia também se dá de toda uma atividade profissional e diária que nós fazemos e de não ter cuidado. É quase como aos óculos de sol. Eu não preciso usar óculos de sol. Todos nós, se calhar, precisamos, não é? Aliás, nós temos cuidado com as crianças pequeninas que não têm qualquer problema de visão, têm a melhor visão possível e protegemos-las. Lá está, vai muito da responsabilidade. Não fugindo à tua questão, realmente também é chocante nas praias. Eu já chamei pessoas a dormirem nas praias. Uma delas foi muito curiosa, porque eu estava com receio, porque eu conhecia mais ou menos a pessoa e disse, é uma pessoa esquisita, eu vou acordá-la, é muito chato acordar alguém numa praia que está a descansar, mas correu tudo muito bem, por acaso foi no Porto e a pessoa agradeceu. É que estamos a falar da pior hora do dia, era 1 da tarde, quando aquela senhora vermelha que nem um tomate tinha acabado de adormecer, tinha adormecido, aliás, cerca das 10h30, 11 horas, e logicamente nós não estamos ali para tomar conta das pessoas, mas há um mínimo de sensibilidade e nós percebemos que a pessoa até acaba por
pelo tipo de respiração, e às vezes até faz um bocadinho de barulho se estiver perto, nós acabamos por perceber que as pessoas aterram mesmo, e eu tive que chamar a pessoa, ou seja, tive que chamar a pessoa e a pessoa agradeceu-me imenso, mas provavelmente no dia seguinte já deve ter sentido ali qualquer coisa na pele. Uma situação muito, muito curiosa, eu acho que quase toda a gente sabe, mas é muito fácil, basta decorar às 11 da manhã e às 4 da tarde, entre as 11 e as 4 da tarde, é aquele período que, se pudermos evitar, logicamente é muito chato, porque são aquelas melhores horas. Muita gente chega à praia já ao final da manhã, muita gente almoça, faz a gestão, dorme a sesta, ou se está na praia, eu às 4, 5 da tarde é que vou apanhar sol, não, essa hora é para preparar para ir apanhar o autocarro ou para ir embora para não apanhar confusão. Mas esta situação da pele é muito complicada. Nós estamos a falar de saúde pública e estamos a falar das nossas vidas, porque o cancro da pele pode matar. O cancro da pele pode matar. A proteção é muito importante, pois convém ver o tipo de pele de cada pessoa. E eu toda a vida usei o 50 sem precisar dele. Lá está, não é puxar aqui a brasa à sardinha de dizer que sou muito responsável. Eu nem sonhava ser nadador Salvador, eu já usava o 50 por uma questão de, desculpa-me o termo, por uma questão de inteligência. Ou seja, se eu sei que o 50 protege mais do que o 20 ou do que o 30, porque é que eu vou comprar o 20 e não compro o 50? Quando eu até tenho umas características do cabelo castanho escuro, olhos castanhos escuros, o sol a mim, provavelmente uma hora de exposição ao sol num período mais forte não me causa grande problema de queimadura. Eu nunca tive, e aliás, assumo que a única queimadura que tive foi em Esmoriz, não era na do Salvador, estava nevoeiro, que é outra situação que as pessoas pensam que estando em nevoado, nós temos sempre uma radiação. O ultravioleta passa sempre, a radiação, o sol está lá. Costuma-se dizer, um dia de chuva, a chuva nunca mais vai embora, eu adoro o sol. O sol está lá todos os dias. O sol está lá todos os dias e causa dano. E eu tive uma queimadura na zona das costas porque adormeci exatamente naquela hora complicada ali do meio-dia, mas era um dia completamente farrusco, no nevoeiro cerrado. Eu estava até sozinho na praia, estava o tempo assim um bocadinho ao fresco. O que é certo é que adormeci e depois tive algum desconforto quando vestia t-shirt. Curiosamente, foi um ano antes de eu tirar o meu curso de nadador Salvador. Mas as pessoas tenham cuidado e é tão simples. É respeitar a hora, normalmente entre ali as 11 e as 4 da tarde, quem esticar até às 5, perfeito, aí tanto melhor, mas normalmente ali entre as 11 e as 4 é a hora ideal para nos protegermos mais do sol, crianças, dos idosos, principalmente. Se tiverem doenças respiratórias, então ainda mais. E o protetor solar, eu acho que realmente o ideal quando vamos à praia é não esquecer da águazinha, cada um leva o que quiser, a fruta, a saladinha, leva o que quiser, mas eu acho que ir à praia realmente o fundamental, toalha, guarda-sol, o bonezinho, se for criança aí não pode escapar, os óculosinhos de sol, como dizia a Madalena Iglesias, não é? Os óculos de sol. O protetor solar não pode falhar, eu acho que se deve de usar protetor solar. Se vamos esporadicamente para estar ali uma horita, debaixo de um guarda-sol e depois vamos embora, se calhar não há problema nenhum. Agora, fazer uma praiazinha de manhã à noite convém usar. É muito bom nós regressarmos ao nosso trabalho, dizer, estás preto, estás não sei o quê, tiveste um Algarve, as férias correram muito bem, mas convém que nós não deixemos danos na pele. E é muito importante realmente protegermos e escolher um bom protetor e usufruir da praia. Porque isto fundamentalmente o verão é para nos divertirmos. Sim, e quando estamos a falar de férias é para descansar. Nós quando falamos em praias fluviais, falamos de águas paradas e é mais perigoso essas águas ou não? As praias fluviais agora têm sido um fenómeno. Eu pessoalmente tenho uma sensibilidade muito grande às praias fluviais. Eu sou de Santa Maria da Feira, a minha mãe era de Águeda e eu cresci, quando ia para casa dos meus avós, aliás, eu cheguei a brincar na beira do rio, que era um bocadinho arrepiante porque ouvia histórias um bocadinho macabras ali do rio Águeda. Ultimamente, e felizmente, acho que tem sido um potencial enorme que as autarquias têm sabido explorar muito bem, desde uma Serra da Estrela até a um litoral, Santa Maria da Feira, por exemplo. Não é puxar aqui a brasa à sardinha, que sou natural de cá, mas acho que realmente ali a nossa praia da Mamoa, ou Mámoa, para mim é das melhores, em termos de tudo o que engloba, quer a segurança da vigilância, quer haver casas de banho, quer termos um bom bar, bons locais para estacionamento e quantos não à sombra,
tem sido muito bem explorado, estamos com um problema grave. Nós sempre tivemos problemas, quando chegamos à época balnear, de disponibilidade de nadadores salvadores para poderem exercer as suas funções na praia, porque logicamente isto é uma atividade sazonal, é muito difícil haver um nadador salvador profissional, eles normalmente estão ligados aos corpos de bombeiros ou associações, depois há aqueles bons municípios como ali Matosinhos e o Porto, que consegue ter uma equipa durante o ano todo, que isso é excelente, porque nós temos que perceber que as nossas praias não são do Polo Norte, nós temos ali, agora com a questão do turismo, nós a partir ali de fevereiro, março, nós já temos empresas a trabalhar na área do surf, do paddle, de tudo mais. O mar está a ser explorado, as praias estão a ser exploradas, mas há um grave problema. A maior parte das nossas praias fluviais estão sem vigilância. E as praias fluviais, eu pessoalmente e pela minha experiência, eu acho-as muito mais perigosas que as marítimas. Isto pode parecer aqui um bocadinho ridículo, mas não é. As praias fluviais, para quem não as conhece, eu pessoalmente sou nadador de Salvador e acho que se caísse ou se tivesse um problema qualquer, iria conseguir sair. Eu digo e assumo, há praias fluviais que eu as vejo pela primeira vez e elas transmitem-me receio, também mais pela sensibilidade de quem possa estar ali e ir à água, e não sei, e por uma razão muito simples. Primeiro, já é assustador o facto de não ter vigilância. Depois é a questão muito seguinte, é muito raro encontrarmos praias fluviais em que se tenha uma percepção do fundo, ou seja, que estamos a falar de uma praia totalmente com águas límpidas, porque a maior parte delas, algumas até são turbas, não é? Porque tem os fundos não tanto de areia, mas de terra, algumas até conheço assim. Por exemplo, a Serra da Freita tem praias praticamente inofensivas, algumas delas, uma criança de 2, 3 anos até brinca e o pai pode estar ali a 1,2 metros, não há problema nenhum. Isso acontece, por exemplo, o Passo de Mato, ali na pertencente a Valdecâmara, tem uma praia dessas características. Acontece que há outras, lindíssimas, altamente promovidas pelas autarquias, mas depois não há vigilância. Também ponho a mão no fogo por muitas autarquias, que é o cuidado de sinalizar. Por exemplo, o Distrito de Aveiro pode-se orgulhar e a Serra da Freita pode-se orgulhar, e tiro aqui o meu chapéu ao Conselho de Aroca, criou um dispositivo de meios de salvamento, ou seja, penso que é a boia circular e depois há um outro tipo de material ali, insuflável também. Portanto, não há presença de nadador salvador, mas há por assim dizer, um armário que não está fechado, nem poderia estar, qualquer pessoa, de repente até um velhinho, se de repente o neto até está um bocadinho aflito, pega no material, atira e acabou, e a pessoa está ali e não sai dali, ali não há agueiros, ali não há quedas de água, a pessoa não foge dali. Isto para dizer que é um exemplo que deveria ser mais seguido. Não basta dinamizar e promover e chamar turistas e depois não lhes oferecer o mínimo de segurança. Ok, uma placazinha a dizer zona perigosa. Há uma coisa muito caricata, mas isto já entramos aqui numa questão mais política. Eu acho muito curioso o nosso país fazer promoção a determinados locais do ponto de vista turístico para dinamizar o comércio, criar emprego e tudo mais. Eu vejo páginas de municípios que promovem as tais praias fluviais, mas depois não há o cuidado de dizer, mas atenção, ok, vão, mas esqueçam lá as crianças e os mais idosos, que a praia não tem vigilância. Acho que é uma questão de seriedade e também o termo que eu vou utilizar é um bocadinho pesado, mas eu assumo, também já não tenho idade para deixar palavras ali, deixar acolá. Às vezes falamos um bocadinho de caráter. Acho que se houver um mínimo de caráter, porque estamos a falar de vidas, devemos ter um bocadinho de cuidado. Não fugindo muito à tua questão, Gaspar, eu assusto mais as praias fluviais, exatamente pela imprevisibilidade. Ou seja, por não percebermos o fundo. E depois eu cresci com a minha mãe a dizer, mãe, fulano afogou-se porque era um fundão, é um ramo de árvore. Por exemplo, há muito acidente de traumatismo porque se mergulha, a água ali está escura, se está escura é porque tem profundidade suficiente para eu dar um mergulho, mas de repente até bate com o nariz ou com a cabeça numa pedra. Há muitos acidentes, para além do afogamento, há muitos traumatismos no verão devido aos mergulhos. E eu conheci um locutor de rádio que ficou para toda a vida paraplégico, praticamente numa cadeira de rodas, exatamente porque quando era jovem deu um mergulho mal dado, curiosamente em mar, até nem foi, e ele é de Valdecâmara, curiosamente até foi em mar, mas há muitos acidentes, e há muitas mazelas, às vezes graves, com sequelas e sequências que ficam para a vida, lamentáveis, que se dão exatamente por... E a nossa água tem qualidade?
A nossa água qual? A marítima, fluvial? Águas fluviais? Fluvial, sim. Olha, eu dada a minha profissão e até porque tenho um contacto, se me calhar no meu turno, eu quase todos os meses lido com a equipa que nos faz a recolha, e normalmente é uma recolha surpresa, nós não sabemos quando ele aparece, porque estamos a falar do centro de saúde que faz as recolhas das águas, e logicamente há conversas, logicamente, e como compreenderás, eu não sou advogado, mas há aqui questões sensíveis que realmente eu acho que não devo abordar. E acho que para bom entendedor, se calhar percebem onde é que eu quero chegar, que às vezes há uma ou outra água de praia fluvial que pode acusar, mas isto há leis, há períodos dos quais, aliás, nesse aspecto nós estamos muito bem organizados, uma praia fluvial que seja, portanto, vigiada e que seja promovida pelas entidades, logicamente que se há uma bactéria, por exemplo, estamos a falar de uma legionela, que às vezes acontece, porque, por exemplo, nós muitas das vezes estamos nas terras e julgamos que estamos no ambiente mais natural que é possível, mas atenção que nós temos desculpando-me o termo, e lá em casa, os cocozinhos dos animais, muitas das vezes às escorrências naturais. Temos algumas descargas clandestinas, não é? Sim, ou nas montanhas eu, graças a Deus, infelizmente acho que não acontece isso, até porque há ali uma dinâmica natural, acabam-se por se reciclar as coisas, e atenção, que a rede de saneamento não existe apenas no litoral, o interior também a possui, mas às vezes eu tenho conhecimento em termos de praias fluviais, ou retirando as praias fluviais de um simples curso de água, ou seja, simples rios, de às vezes haver eu peço desculpas de estar a nomear exatamente o setor, mas o agropecuário, ali os porquinhos, as vaquinhas, não é? Que não têm culpa nenhuma, coitadas, são criadas para consumo humano, felizmente ou infelizmente, felizmente para uns e infelizmente para outros, e acaba por haver às vezes contaminações de rios e de praias fluviais, mas a tua questão é pertinente e posso-te responder do conhecimento que eu tenho e daquilo que vou percebendo por institutos que fazem análise, e às vezes eu também sou uma pessoa um bocadinho ligada à comunicação social e gosto de estar inteirado das situações, eu não me ocorre problemas gravíssimos aí em questões de praias fluviais. Elas são sinalizadas assim como são as marítimas. É escandaloso, mas muitas das vezes acontece. Nós já tivemos por diversas vezes uma praia de Albufeira, não é? Nós estamos a falar de uma Albufeira. Nós estamos a falar da menina dos olhos do Algarve, que de repente salta tudo fora e ninguém vai ao mar. Podem fazer praia, muitas das vezes até é o problema na areia, atenção, muitas das vezes há... Aqui mais perto, aqui há uns anos tínhamos Matosinhos, não é? Matosinhos teve várias, e nós temos uma situação muito curiosa, e eu aqui estou à vontade para falar, porque foi a minha primeira praia, foi a praia de Gondarém, fica mesmo ali no meio, portanto, entre o Castelo do Queijo mais a norte, Matosinhos, e estamos a falar do Farol da Felgueira, ou ali, a típica Foz do Douro. Eu estava ali exatamente a meio, e foi muito curioso, até porque conversei com várias entidades, e chocava muito, logicamente, quem vê caras não vê corações, não é para olharmos para a água que sabemos que a água está boa, não, porque a parte bacteriológica, a parte química, isso é outra história, estamos a falar de laboratórios, só eles é que podem determinar. E realmente o Porto, durante muitos anos, teve ali um problema com as correntes e nomeadamente com poluição do Rio Douro, que acabava por afetar as praias, quer de Gaia a sul, quer as do Porto ou de Matosinhos a norte. Atenção que Matosinhos também tem ali uns afluentes, Rio Lessa, penso eu, que não estou a dizer nenhuma mentira, e outros afluentes. Felizmente tem havido, nós às vezes dizemos que isto antigamente é que era bom, mas eu acho que em termos de poluição, e eu que já tenho 47 anos também já ouvi muitas histórias, e eu acho que neste aspecto nós até temos melhorado. Nós tínhamos um Rio Douro, não é, que até se faziam brincadeiras, que não, agora vou exemplificar, não é como a Sousita da Ponte cantava aquela canção, que eu não vou especificar, acho que para mim meia palavra basta, meia palavra basta. O que é que se passava ali no Rio Douro, mas logicamente isto levou a uma grande evolução, e depois também somos um país membro da União Europeia, há normas a respeitar, e às vezes com tanto dinheiro aí a mexer, tem que se mexer também, não é? Olha, e as praias sim, vamos agora falar de coisas mais animadas. Sim. Desses anos todos que tu trabalhaste, lembras-te de algum caso assim caricato, algumas situações assim caricatas que tu não estavas mesmo à espera e que aconteceram? Que pergunta! Que pergunta! Porque se eu tivesse trabalhado 1 ano ou 2 na praia, se calhar ia-te buscar um caso e dava-te. Eu fui um privilegiado, a vida não me tem sido fácil, agora aqui um bocadinho abrir o estado de alma,
a vida não me tem sido fácil. Tirar o curso no nadador Salvador, não, o primeiro, nomeadamente, não foi nada fácil. Depois os outros 5, porque eu fiz 6 cursos, aí já foi um bocadinho mais fácil, mas eu costumo dizer, eu senti-me um privilegiado de ter sido nadador Salvador. Aqui se calhar entra um bocadinho o orgulho, mas isto faz parte da classe, exatamente. Eu também andei na Marinha e nós aprendíamos lá um bocadinho aquela coisa de, nós não somos, como é que eles diziam, nós não somos muito diferentes dos outros, mas somos especiais. E realmente eu fui ensinado e estive sempre bastante atento nas aulas, na parte teórica, que sempre nos diziam, nós estamos ali de amarelo. Aliás, eu sou do tempo do calção vermelho e da camisola branca, mas agora, pondo a questão aqui, a metáfora para o amarelo, nós somos sempre o ponto de destaque. E aconteceram, aliás, eu adoro a escrita e acho que um dia se calhar vou escrever as minhas memórias, porque acabam por se perder. O meu filho acaba por ter alguma curiosidade, eu às vezes conto-lhe, ele quando era mais pequenino ria-se. Olha, Gaspar, se queres uma história muito curiosa, isto se calhar vai fazer mesmo rir as pessoas lá em casa. Isto mete o sério e mete o engraçado ao mesmo tempo. A mim chocou-me porque assim, eu fui nadador Salvador 10 anos, nadador Salvador profissional, ou seja, de piscina. O Gaspar, aconteceu contigo e acontece qualquer pessoa quando anda na escola. Normalmente o que é que nos acontece nas apresentações? Aliás, eu lembro-me, tenho 47 anos, já fui há mais de 40, mas eu lembro que na escola perguntavam-nos sempre, como é que te chamas? Onde é que tu moras? O que é que querias ser quando fosses grande? Mas normalmente é perguntado qual é a profissão do teu pai e da tua mãe. E eu tive um problema grave em casa, grave, que não, acabou por não ser grave, lá está, porque também soube gerir a situação. Eu tive um filho a crescer, coitadinho do meu filho, fazia-me queixas algumas vezes. Ele começou a falar muito cedo, mas o meu filho entrou para infantário antes dos 2 anos. Ele já te agarrava qualquer coisa. O meu filho ali, nomeadamente nos 3 anos, 4 anos, e foi o que mais me chocou, chegou a acontecer na escola primária, chegou a ser apelidado de mentiroso, porque quando chegava à altura de dizer a profissão do pai e da mãe, o meu pai é nadador Salvador, a minha mãe é funcionária pública, ou trabalha na loja do cidadão, pronto, administração pública. Teve, e aqui choca, porque uma coisa é os colegas, outra coisa é professores, teve uma professora e tal, Gabriel, deixa-te lá de brincadeiras, qual é a profissão do teu pai? Eu disse, meu pai é nadador Salvador, trabalha o ano todo, aonde, não sei o que é. O menino teve que ali especificar que o pai, coitado, trabalhava o ano todo em piscinas, quando todos nós sabemos que as piscinas têm que ter nadadores salvadores, e muitos deles são profissionais, não trabalham um mês, rescindem o contrato e vão embora. Estão ali o ano todo. Eu tive 10 anos e podia ter estado mais. Isto é uma das histórias engraçadas, realmente eu aqui nunca me vou esquecer. Não se trata de nada que tenha acontecido numa praia fluvial, nem piscina, porque já há algumas piscinas ao ar livre, nomeadamente ali na Fénix, mas principalmente praias marítimas, aliás. Mas esta aqui é muito curiosa, eu não me esqueço, que eu na altura revoltava-me um bocadinho e disse, mas o que é que tem? Às vezes parece que é tudo muito bonito, mas ali não era. O miúdo dizia que era no Salvador, ficava a olhar para o professor à espera do Salvador. Mas isso é no verão, não é? Mas ele no inverno o que é que faz? Não, meu pai de inverno também é no Salvador. É muito curioso, eu realmente não podia deixar de dizer isto. Agora, histórias curiosas, Gaspar, isto é um direto. Isto não foi nada preparado, não? Tu não me disseste as perguntas que me ias fazer. Sinceramente, elas foram várias. Desde... Não tiveste assim umas situações tipo Baywatch como o Mitch e a Pamela, aquelas situações em que fazem propósito para ter um beijinho? Eu tive foi Pamelas que não eram nadadoras. Em piscina aqui em Santa Maria da Feira, eu tinha uma determinada utente que, nomeadamente aos sábados, fazia regime livre com mais uma ou duas colegas e, logicamente, há sempre aquela pessoa que não sabe disfarçar e acaba por descair. Uma pessoa, penso que todos nós acabamos por ter o episódio da queimbra, não é? Ou no pé, ou na coxa, às vezes até dá noutros locais, noutros pontos do corpo, mas havia uma jovem que havia uma queimbra muito forte ali, normalmente onde dá e dói bastante, que é nos gêmeos, não é? Chamada barriguinha da perna. Ela sofria bastante e queixava-se bastante. Acontece é que tinha sempre as outras duas colegas que se riam como umas perdidas. Acho que não vale a pena dizer mais. Nós estamos a falar por teatro, não havia queimbra nenhuma. Aliás, porque também nós temos a sensibilidade, eu normalmente só tocava nas meninas com autorização e se for um menino mesmo de sexo masculino,
pede sempre autorização, mas normalmente nos primeiros socorros e quando é pessoas, quando é de sexo feminino, eu tinha sempre cuidado de, olha, posso tocar, porque isto não é tudo estrada, não é chegar ali, toca de mexer, não é? Imagina que é uma câmara um bocadinho mais cá em cima, nós vamos ali mexer, pronto, é uma questão de educação e de princípios e de coerência. E eu reparei que aquilo já era um bocadinho fita. Eu uma vez dei-lhe um apertão ou dois e disse, tens que arranjar outra câmara, porque essa já não vai colar. Agora na praia tive muitas, Gaspar, na praia tive situações muito curiosas, não sei se devo contar esta, mas uma delas, a pessoa não conseguiu disfarçar, curiosamente, e aqui não é fugir um bocadinho, tentar sacudir água do capote, dizer, devias ter ido lá e não foste, não tinha mesmo nada aqui, pura e simplesmente a senhora estava sozinha, eu estava a vigiar uma praia que nem tinha contrato com ela, foi uma substituição de um colega ali de Espinho que me pede uma substituição na Foz. Na Praia do Origo, é aquela mesma ali coladinha, a outra depois é uma praia não vigiada, chamada Praia das Bruxas, que é onde está ali o farol da Felgueira. Eu estava exatamente noutra praia ao lado, ali uma praia famosíssima, que tem ali um restaurante impecável, e a praia até é mais conhecida pelo restaurante e não. Aliás, agora até houve uma grande polémica porque tem que ser demolido, tentaram fazer ali uma habilidade em pleno areal. Quando antes era movível, agora pelos vistos não é, houve ali betão e pelos vistos ali um problema grave. E acontece que eu tive uma senhora que não conseguiu disfarçar e o mais chocante é que eu estava a vigiar a praia, estava devidamente equipada e apesar da praia estar vazia, só a ver aquela senhora ali, que nem estava a fazer a praia porque ela estava de saia, ela acaba por fazer uma caminhada ali junto e mesmo à minha frente, acaba por, eu acho que posso utilizar esta expressão, não vou utilizar nenhum palavrão, ela fez ali um choque depois de ter feito um xixi na água, uma coisa inacreditável. E aqui lá venho eu puxar a questão dos animais, é que eu em praias não vigiadas, eu já vi coisas dos seres humanos a serem feitas na praia que nunca vi o animal fazer e se faz o respectivo dono, que é responsável, acaba por apanhar. Mas tive ali uma senhora que teve a distinta lata de fazer um xixi para a água, depois limpou-se com a água, não é? O tal choque. Fui à vidinha dela e eu disse, então eu devo ser um palhacinho que estou aqui. Ela se calhar não me viu, eu estava no meu posto de praia, mas é uma praia muito pequena, que estamos a falar de uma distância de 20 metros entre o posto de praia, o posto de vigilância na praia e ali a zona da rebentação. Mas há muitas, eu posso contar uma que contra mim falo. Eu na altura, quando isso se passou, eu tive a plena consciência de que, ok, Zé, tens 28 anos, mas ainda não és casado, mas tens aqui uma história um dia para o teu filho, que já aconteceu, que ele tem 13 anos e já presenciou com quem lhe confirmou o que se passou, e tens aqui uma história um dia para os netos. Uma história é mesmo para abrir um livro ou então para deixar para o fim. Eu tive nada mais, nada menos do que um resgate a mim próprio naquela ilhinha que se chama a Ilha do Gilreu, na Foz. Quem está ali a olhar para o horizonte, há uma ilha muito engraçada. Na altura do Euro 2004 até se punham lá umas bandeiras e aquilo era muito engraçado. E eu tive alguém maldoso, que foi uma pessoa maldosa, ou pessoas maldosas, que foi no plural, muito provavelmente no plural, que pura e simplesmente chamou o Instituto de Socorros a Náufragos e os pilotos, que é onde sai a embarcação de salvamento, e vieram 3 pessoas, por acaso, tive uma sorte, foram do mais simpático que pode haver, e vieram-me à ilha buscar, por uma razão muito simples. Eu estava completamente viciado na ilha, assumo que nunca fui lá em serviço, nem poderia ir. Acontece é que eu na praia tinha uma outra colega e nós estávamos a trabalhar por turnos. Ora, um estava de manhã, outro estava à noite. E quando eu lá fui, utilizei um calção de nadador Salvador, porque eu quando ia lá não levava pés de pato ou barbatanas, não levava fato, não levava coisa nenhuma. E depois havia lá o colega que era o Vítor, ficava muito espantado como é que eu aparecia na ilha e muitas vezes acabava por me arranhar, porque aquilo havia lá muitas conchinhas e mais uma série de situações e arranhava-me todo, que eu ia lá nadar exatamente por uma questão de treino. Hoje assumo que era uma perfeita loucura, como é que eu fazia 300 metros para lá, 300 metros para cá, muitas vezes contornava a ilha e voltava, não deveria fazer, não estava a dar um bom exemplo aos banhistas. Acontece é que há uma situação, é que todas as vezes que o Zé Porfírio ia lá, o Zé Porfírio não deixava a praia sozinho. O Zé Porfírio saía da praia que vigiava, acontece é que quem estava de serviço, acho que não tem mal nenhum dizer o nome dela, damos super bem, foi a minha primeira colega de trabalho, que era a Liliana Borges, era ela que estava de serviço. Eu, sendo de Santa Maria da Feira e deslocando-me para o Porto, logicamente, se eu quisesse permanecer ali, se eu tinha que trabalhar de tarde, eu, logicamente não ia para a praia do lado, acabava por ter ali contacto, porque tinha o meu círculo de amizades no bar. E muitas das vezes acabava por treinar. Logicamente não ia treinar à praia do lado, treinava ali, virava-me para ela, aliás, já com alta responsabilidade, dizia: Liliana,
o truque já sabes qual é. Se houver algum problema, braçozinho no ar, dá 2 círculos e chamo-te. Acontece que aparece-me lá a Polícia Marítima, isto para resumir e concluir. Acho que toda a gente sabe o que é o relantinho num carro. É alguém ir lançar, de repente desliga a ignição e, se for a descer, consegue fazer quilómetros. Se for em plano, isto pela inércia, não é? Pela velocidade do carro, ele acaba por deslizar. Eles fizeram-me isso com uma embarcação e ela acaba por fazer uma abordagem à ilha pura e simplesmente silenciosa, sem os ouvir. Isto é caricato porque eu, de repente, eu estou a acabar de chegar à ilha, estou de costas, e de repente, quando me viro, dou por mim com aquela embarcação, que só é utilizada para salvamentos complicados. Não estamos a falar de um semi-rígido, estamos a falar de uma embarcação que até já tem um pequenino radar e uns meios de comunicação, e aparecem-me, desculpando-me o termo, 3 marmanjos da Polícia Marítima, não eram nada dos Salvadores, mas era mesmo Polícia Marítima, não é? Aqueles homens que andam ali no mar, aliás, são chamados de pilotos, que também fazem ali aquelas manobras com os navios de grande porte. Eles aparecem-me ali e eu juro por Deus, foi isto exatamente que se passou, eu sei o meu número de cartão do Salvador de cor, eu vou-vos já dar e pago a multa e assumo que não devia estar aqui, nomeadamente com este calção. Eles só me responderam, mas ninguém lhe perguntou nada, nós estamos em serviço porque nos ligaram que alguém aqui levantou os braços a pedir ajuda. Eu disse, olha, não vamos entrar aqui numa discussão, eu volto a repetir, se é para passar a multa, passem já. Não vamos estar aqui, puxa boi, puxa vaca, no que é que eu fiz ou deixo de fazer. Eu jamais faria isso. Primeiro, sou nadador de Salvador e se eu me pusesse aqui de braços no ar, ia ter uma colega que ia abandonar uma praia que tinha que me vir buscar. Isso jamais aconteceu. O que é que acontece é que, dado algum cansaço, quando eu lá chegava, e muitas das vezes até ia de prancha, e dessa vez ainda bem que eu estava de prancha, porque é sempre um meio de segurança, e não estava sem nada, ainda bem, não era de loucos, e a levar o puxão de orelhas, o que é que acontece? E aqui agora acaba a conversa em 30 segundos relativamente a este episódio muito curioso, foi, mandaram-me subir para cima da embarcação, disseram que não ia haver multa absolutamente nenhuma, apenas viram-se obrigados porque alguém da avenida viu e chamou, porque eu fiz ali uns movimentos de braços e estava a pedir ajuda. O que é que acontece? Eu fiz isto, ou seja, para descomprimir aqui a musculatura, a parte escapular, e não, braços no ar, a pedir ajuda à colega. Aliás, eu se mandasse um berro dali, a colega era capaz de ouvir. Foi muito curioso. Depois, o mais curioso foi o seguinte, aqui é que ainda vem mais o caricato da situação, é que eles disseram-me, então e agora para onde é que você vai? Eu quero ir do ponto onde vim, eu quero ir para a praia. Mas vocês não me levem lá, levem-me lá aos pilotos que eu depois venho a pé. Ele, não. Nós agora para concluirmos, vamos levar lá à praia. Eu disse, por amor da santa, não me façam isso, eu juro. Isto foi em 2004, lembro que fosse hoje. Eu disse, vocês não me façam isso, porque é uma vergonha, estou a dizer, vocês são um meio de salvamento, e agora? O que é que as pessoas vão pensar? O fulano esteve aflito e vocês vieram buscá-lo. Eles foram impecáveis, foram mesmo impecáveis, e só me disseram assim, olha, vamos dividir o mal pelas aldeias, não o vamos levar connosco, nem o vamos levar à praia. Nós vamos andar ali uns 10, 20 metros, 30 metros, em direção à praia, e depois você vai dar um mergulhinho, e vamos lhe dizer onde é que você pode mergulhar, exatamente por causa das rochas, e eu a fazer-me despercebido, ok, digam-me lá onde é que eu posso mergulhar, eu farto de conhecer aquilo, porque passava sempre ali, aliás, na baixa-mar, muitas das vezes, eu passava por cima das rochas, o que não deixava ser um perigo. E uma vez apanhei uma rede, porque usam ali uns alçapões para apanhar os polvos, e há uma vez que eu por acaso passei por cima de um, lá está. Estamos num meio adverso e às vezes basta um iliar de pé e puxando um bocadinho atrás, quando falaste do pormenor das praias fluviais, que são perigosas, é muitas das vezes nós entrarmos na água e por arrastamento, principalmente de inverno, que há mais correntes, há ramos de árvores que estão submersos e nós não o vemos. E já tem acontecido às vezes, uma pessoa engata ali um pé e depois fica ali um bocadinho aflito. Pronto, lá está, engole-se um pirulito e depois se forem vários pirulitos é que a coisa já fica mais perigosa. Pronto, e resumindo e concluindo ali, a questão foi muito curiosa. Este é dos episódios mais curiosos que aconteceu. Para mim é dos maiores. Curiosamente aconteceu só comigo. Eles dirigiram-se ali a meia praia, não é? Ali a uns 25% da distância. Eu mergulho e disse-lhes até logo, e recordo-me que as últimas palavras, e eu essa promessa ainda não consegui cumprir, porque também eles não se identificaram, foi você fica-nos a dever uma imperial a cada um. Só que eu nunca consegui, porque a equipa é tão grande, um dia se calhar, com mais calminha, já com alguns cabelitos brancos, eu vou entrar lá, vou perguntar se eles já estão reformados ou não. Na altura alguns até não, andavam ali na casa dos 30 ou 40 anos, também já eram experientes, não é? E não consegui cumprir. Uma vez passei para os pilotos, aquilo estava fechado, estamos a falar numa altura de inverno, andava ali a passear,
Gosto muito do Porto, fui ali visitar a igreja de São Francisco e ali mais uns patrimónios, passei por lá, lembro-me sempre desse episódio. Isto eu cresci, portanto, o meu filho cresceu a ouvir esta história, contei-lhe várias vezes. Curiosamente, quando eu o levo à praia pela primeira vez, quem é que estava lá? Um ex-nadador Salvador, que de vez em quando ia lá fazer umas folgas, assim que ele me viu, e já não me via há uns 14, 15 anos, eu só lhe disse, ele disse-me, tu és o Zé. O meu filho na altura tinha uns 8, 9 anos, e eu disse, e ó Gabriel, prepara-te que aquelas histórias vão ser confirmadas agora. Epá, isto foi exatamente assim. Ele só disse, pá, tu como é que te chamas? Gabriel. Só Gabriel, teu pai era tão maluco, pá, olha aquela ilha lá ao fundo, o teu pai uma vez foram lá buscá-lo. E o medo viu que realmente era verdade. E, pronto. Mas de resto eu sou uma pessoa muito... Eu nunca dei problemas aos meus pais, também não ia dar... Não ia dar. Olha, já agora isto conta-se em 20 segundos. Um pormenor curioso na praia. Outra vez comigo. Primeira vez que eu sou nadador Salvador e tenho a minha mãe presente na praia. Toda a gente tem a ideia de que realmente as mães, desculpando-me o termo, estão-se marimbando se o filho tem 10, ou se tem 15, ou se tem 30 anos. Uma mãe é sempre bem galinha, uma mãe é sempre protetora. Curiosamente, nessa mesma praia, a minha mãe andava muito entusiasmada, não é? Andava toda babada, o meu filho é nadador Salvador, leva-me lá para a praia, a minha mãe foi sempre um pato d'água. Uma vez até desapareceu no mar, são outras histórias. Isto já vem da mãe. Ela vai comigo para a praia e como é uma praia muito pacata, eu tinha em média todos os dias cerca de, sei lá, 8, 9, 10 pessoas no máximo que tomavam banho ali. A maior parte era só pelo iodo, que há ali muitas rochas, não é? E era pelo iodo e gostavam de estar por ali. E nada de muitos banhos por causa das rochas, mas havia uma zona muito simpática que dava para uns mergulhos. Por acaso apanhei um verão muito bom com quase sempre bandeira verde, uma coisa incrível, parecia que estava no Algarve. Acontece que lá estou eu novamente com a tal colega, com a Liliana, dessa vez estávamos os dois de serviço, uma outra vez aconteceu comigo sozinho, e eu por uma questão de educação, poderia não o ter feito, mas logicamente que tinha a minha mãe ali perto, eu nunca namorei na praia, nunca prejudiquei o meu trabalho na praia, cheguei a ter a minha esposa na altura, eu neste momento estou divorciado, mas na altura cheguei a tê-la na praia 2 ou 3 vezes, nunca quis aproximação, nunca houve ninguém a fazer praia dentro do meu posto de praia, aliás isso é proibido, estritamente proibido, e pode dar multa, levantamento de auto ao vigilante, ao nadador Salvador. Fui sempre muito responsável, mas dessa vez por uma questão de respeito e como a praia era pequenina, eu quando fui à água disse à minha mãe, o que eu ouvi da minha mãe, mas mais nada à água, mas quem é que te manda ir à água? Mas olha que é um perigo, ou então se vais não te estiques, não vais para longe. Eu disse, mãe, eu não sei se te percebeste, mas olha, esta bandeira que está aqui colocada na praia e o contrato de trabalho que está aqui na praia sou eu e a minha colega e eu sou nadador do Salvador. Tu não me deixas ir dar um mergulho, quer dizer, criou-se ali uma situação, depois houve ali uma outra pessoa que viu, eu achei uma piada e só tive que pescar o olho para o lado e dizer, é a mãe. Mas foi muito curioso, por acaso é curioso que as situações de praia acabaram por se dar. A mãe tem que ter respeitinho. Diretamente. Esta Gaspar, em 20 segundos, se calhar não vais acreditar. Também não estava de serviço, foi depois das 7h30, 8 horas da noite. Sabes que no Algarve, se calhar, em questões de segurança, uma pessoa às 11 horas da meia-noite, lá está, são horas de não... que a praia não está vigiada, mas toma-se um belo banho e não se passa nada, ninguém se atrapalha. Esta é um bocadinho inacreditável, mas realmente aconteceu e eu ali assumo que me estiquei um bocadinho. Mas lá está, estava equipado com meios de segurança. Ora bem, eu estava ali num autêntico rio na Praia da Rocha, num dia sem qualquer tipo de corrente, não havia problema absolutamente nenhum. E eu não sei se tens conhecimento que os navios de cruzeiro, se entram no porto, podem pagar 15, 20, 25 mil euros só pelo facto de lá entrarem. Acontece que há um dia que eu acordo e quando chego à praia dou por mim com um navio, que aquilo se não era o Queen Mary 2, andava lá perto, porque aquilo tinha não sei se eram 8, 9 andares, e depois ainda há o calado, que é a parte submersa para baixo, ainda mais não sei quantos andares. E eles tinham 2 lanchas, tipo catamarãs daqueles, e tu que és lá da zona sul, não é? De Montijo, deves saber o que são aqueles, chamam-se catamarãs, antes eram os cacilheiros. Exatamente. Era o que nos levavam para Lisboa. Nós íamos nos exatamente. Ainda cheguei a andar. Agora nestes catamarãs novos não, agora acho que até há elétricos e tudo. Eles tinham 2 monstros do género. Era uma coisa impressionante. Porquê? Preferiam gastar combustível com essas embarcações e andar o dia todo a fazer transbordo das pessoas do que entrarem no porto, que é muito mais simples, mas depois terem que arcar com a respectiva taxa. Acontece que eu nesse dia, achei aquilo foi um autêntico postal, exatamente em frente à minha praia, um monstro daqueles. Depois o navio nunca, quando está afundeado, ele nunca desliga os motores, porque senão naufraga. Ele está sempre ali nos mínimos e tem uma trajetória que está sempre a movimentar-se muito devagarinho. Pronto, tem ali os motores ali nos mínimos.
Acontece que eu pego na prancha e vou ter com um monstro daqueles. Logicamente eu não me aproximei, mas eu não deveria ter feito. Acontece que eu me aproximei de uma tal maneira e abusei tanto que eu disse, bem, isto vai haver uma alma qualquer, aquilo é enorme, aquilo leva aos 3, 4, 5 mil pessoas lá dentro. Eu disse, estás-te a aproximar tanto. Eu cheguei a ver, portanto, não é camarins que se diz, e eu, quando era na Marinha, tinha obrigação, mas era mais a parte militar e não a parte turística. Não sei como é que se chamam, as camaratas. Penso que as camaratas chamam, são aquelas varandinhas todas e são às milhares por ali fora. Eu cheguei-me a aproximar de tal maneira que eu quase cheguei a ver uma mesinha, as pessoas sentadas ali. Abusei um bocadinho. Abusei um bocadinho. Eu disse, estás aqui, estás a levar uma gaitada que nem o antigo Titanic. Por acaso acabei por... Exatamente. É igualzinho. Foste o que fizeste, Gaspar. Foi. Exatamente. Eu estava quase para ouvir uma coisa dessas. Eu, se não me falha a memória... Eu acho que não levei, mas eu acho que se andasse mais 5, 10 metros ia acabar por levar. Estiquei mesmo, mas ainda era de dia, tive uma sensação incrível, que era andar ali perto. Pronto, e outra situação comigo, foi o ano passado em que, agora volta e meia, aparecem ali uns golfinhos pequeninos no Furadouro, e há um dia em que estamos ali cerca de, um dia muito pacato na praia, nós éramos, de repente quando nos juntamos, éramos cerca de 6 nadadores salvadores, pronto, e eu como tenho assim um bocadinho de espírito aventureiro, e eu com 46 anos, houve alguém que me disse, epá, tu tinhas dito há uns tempos que gostavas de ir ao Zumarino e pagar 200 euros ou 250 euros só para andar no meio dos golfinhos, aproveita agora, porque o fulano não sai dali, e tu, se calhar, em 2, 3 minutos dás uma abraçada e vais lá. Só pá, eu vou chegar lá e o animal vai fugir. O que é que acontece? Isto foi o ano passado. Acontece que o animal não fugiu. Eu entro, só que depois nós, como estamos a um nível de água, acaba depois de ser difícil de vermos. Aqui também vem a questão do salvamento. É sempre complicado, por isso é que nunca se pode perder de vista ao náufrago. Muito complicado, porque depois com as vagas, aquela trepidação, chamados carneirinhos, acaba por não se ver, e eu acabei por perder de vista. Andei ali um bocadinho e depois vim à minha vida e volto para trás. Quando eu chego ao areal, tenho os colegas a dizerem, Zé, tu és um burro, pá, tu andavas mais 4, 5 metros para a frente, o fulano estava à tua espera, o fulano, entenda-se, era o golfinho. Eu acho que estava tão simpáticozinho, ele disse, pá, e ele não saía, tu a fazeres abraçada, agitavas a água e eles têm uma grande sensibilidade, eles são capazes de ouvir um ruído, se calhar a 1 quilómetro ou mais. E ele não fugiu, tu andavas, eu disse, vocês estão a brincar comigo, juro, fiquei com uma pena incrível, quase tinha ali um tete-a-tete, o chamado primeiro grau. Tive uma pena enorme. Tenho saudades de ver os golfinhos no estuário do Sado. Olha, há bocadinho estávamos a falar de no Montijo, não é? E depois ia à Troia e por aí fora. Ui, era um espetáculo. Olha, aquela questão já agora muito rápido, que falamos há um bocadinho da poluição, que nem tudo que era antigo era pior, ou era melhor, e agora até estamos a ter alguns benefícios. Eles estão a voltar em força agora até para a parte do Tejo, porque o golfinho, penso que o estuário do Sado é, por natureza, um habitat natural dos golfinhos. Acontece que eles já começam a ser vistos no Tejo, e agora corrige-me, porque és lá e se calhar estás um bocadinho mais sensível à notícia, eu não sei precisar muito bem, mas há um vídeo, e exatamente, há um vídeo que mostra o nascimento, é uma coisa belíssima, não sei se foi feito de telemóvel, se foi mesmo alguma câmera mais... Agora há pouco tempo, foi há pouco tempo. Sim, já agora foi no Tejo ou no Sado? Eu acho que foi no Sado. Foi no Sado. Não tenho a certeza se foi no... Também não te vou dar a certeza, mas eu também vi esse vídeo e foi uma coisa cativante. Zé, já nos excedemos na hora, tinhas histórias para contar, muita coisa para dizer. Vou-te pedir agora uma palavra final, porque temos que nos despedir. Vou pedir uma palavra final a quem viu o nosso programa e a quem ainda vai ter a possibilidade de assistir ao programa. Muito bem. Mais uma vez, exatamente como comecei, agradecer imenso o teu convite. Surpreendeu-me, apesar de sermos colegas e termos aquele projeto interessante e que estou a gostar bastante, não é? Porque eu não era muito cinéfilo e agora até estou a tornar-me um bocadinho curiosamente. Ainda hoje fui à 8ª Avenida e de repente olhar para os cartazes e disse, que filme é que vamos ver ao Gabriel? E ele, então tu é que és o cinéfilo, é que devias de saber. Até me sinto assim um bocadinho já me sinto meio profissional, tipo, ok, este filme e aquele, tu já deves saber. Mas quero realmente agradecer-te mais uma vez. Mas penso que, aliás, tens feito um trabalho excelente em várias temáticas, em várias áreas no Lamas TV, mas foste mesmo muito feliz e enalteço-te por isso, porque realmente, coincidência ou não, hoje é o 31, amanhã temos o agosto e foi muito pertinente este tema. Pronto, acabaste por ter também o conhecimento, dada a profissão que tive
e a sensibilidade que tenho a esta área da segurança, nomeadamente da parte de balnear. Realmente foi espetacular este tema e surpreendeste-me quando me fizeste o convite, eu não estava à espera e agradeço-te mais uma vez. Ao público lá em casa ainda mais, eu sei que houve aí umas participações, umas mensagens, um grande abraço para todos, para quem ainda vai ver também, que mais dizer, desejar umas excelentes férias, para quem já gozou, ótimo, regresso ao trabalho em força, não é? Estamos a atravessar aqui um plano um bocadinho complicado, mas os portugueses são tenazes, não é? Já há centenas de anos e nós vamos mais uma vez dar a volta por cima. Dói, custa, mas temos que ser resilientes e abnegados. Agradecer imenso realmente a quem participou, a quem nos acompanhou, a quem ainda nos vai ver e realmente que foi o grande propósito deste programa, segurança acima de tudo, não facilitem. Eu sei que nós, desculpando-me o termo, o verão é para soltar a franga, queremos é andar à vontadinha, mas nunca esquecer a segurança, o protetorzinho solar, o boné, os óculos de sol, se formos aí para umas praias fluviais, vermos onde é que pomos os pés, ter muita atenção às crianças. Custa-me um bocadinho terminar assim de uma forma um bocadinho triste, mas realmente quando se trata de sensibilização, realmente nós temos que ir à parte mais chocante. Lembrem-se das 70 pessoas ou mais de 70 pessoas que já faleceram, essas já não sofrem, mas sofreram, e estamos a falar de milhares de pessoas que estão agora a montante, não é? Os amigos, os colegas, quantas mães viúvas, quantas crianças órfãs, a maior parte são jovens, mas também tenho tido conhecimento de afogamentos de pessoas de 50, 60 anos. Aliás, tivemos aqui um casal há 2 anos, quase que os apanhava eles ali em Cortegaça, não é? Lá está, aproximaram-se do mar e de repente há um golpe de mar e as coisas acontecem. Previnam-se, tenham cuidado e divirtam-se. Adorei estar aqui no programa, estou sempre às ordens, se alguma vez puder ajudar numa outra temática, estou cá para o que for preciso, e foi um gosto bastante grande, fico lisonjeado. Um grande abraço, beijinhos para elas, um abraço para eles e um forte abraço para ti, Gaspar. Muito obrigado. Da parte da Lamas TV, agradecer ao Zé ter cá estado hoje. Falámos exatamente da prevenção, falámos exatamente da segurança no verão, que o pessoal tem que ter sempre cuidado. Falámos da experiência de vida do Zé, que é muito importante. Nós aqui no Boas Vibes queremos exatamente pessoas com experiência de vida que acrescentem valor, e foi isto que fizemos, acrescentámos valor, principalmente às pessoas. As pessoas não sabiam, hoje ficaram mais elucidadas com muitas coisas, os agüeiros e por aí fora, há muita coisa que o pessoal ficou mais na cabeça. Pronto, já sabem que podem apanhar coimas também. Ora, hoje é 31, domingo, o que quer dizer que temos amanhã uma semana para quem vai trabalhar de trabalho, uma semaninha de férias para quem está de férias. Portanto, só vos quero desejar então uma excelente semana a todos e um grande abraço a toda a gente. Muito obrigado, um grande abraço.